Através de mim se chega à morada das dores. Através de mim se chega ao padecer eterno. Através de mim se chega a gente condenada. A justiça moveu meu Criador sempiterno. Formado fui por divina pujança, suma sabedoria e amor supremo. No existir, ser nenhum através de mim avança, senão as coisas eternas, e eu eterno perduro. Abandonai, ó vós que entrais, toda a esperança. Dante Alighieri, Inferno, Canto 3. O foguete não era uma bomba. A contagem regressiva não foi uma tentativa de assassinato. O cientista não matou seu próprio pai. Ele não escondeu segredo algum da mulher que amava. O adolescente não tinha nenhuma tendência suicida subliminar. E o homem que se tornou um monstro foi o primeiro a sugerir ajudar a humanidade. De muitas maneiras, a história do Quarteto Fantástico é um curioso conto de fadas norte-americano. 4 pioneiros, quebrando as regras, em troca de uma jornada rumo ao desconhecido. Quando eles retornaram, eram avatares do progresso científico, da unidade familiar, da coragem contra as adversidades. E se alguma parte deles parecia monstruosa do lado de fora, era apenas por não compreendermos. Eles eram os Estados Unidos tal qual este país gosta de se enxergar. Tão simbólico quanto o foguete que os levou às estrelas. E que não era uma bomba. Mas o que está acima não é como o que está embaixo. Quando colocamos a mão na primeira edição de O Incrível Hulk, não estamos diante de um quadrinho clássico de super-heróis. O que nos é prometido nessa edição é outra coisa. É uma pergunta. Ele é um homem ou um monstro? Ou ambos? O personagem que conhecemos é diferente do personagem que aqui nasceu. Ele é cinza. Um erro de impressão é a mais clássica explicação a respeito disso, mas há mais além da cor. O Hulk não apenas fala, como tem uma consciência própria muito clara e que desdenha da humanidade. Em dado momento, e de forma vazia, ele até mesmo declara que o mundo será seu. Ainda que possamos ligar esses sentimentos ao Hulk e apenas ele, a própria edição nos permite enxergar um pouco além disso. Logo na primeira página, por exemplo, não estamos diante de um ambiente pacífico ou acolhedor. O que nos é apresentado não é heróico, mas perigoso. Sozinho no deserto está a mais fantástica arma já criada pelo homem, a incrível bomba gama. Milhas distante dali, por trás de sólidos bunkers de concreto, um grupo de cientistas esperam ansiosos pelo teste da primeira bomba gama. E nenhum deles está mais tenso, mais preocupado que o Dr. Bruce Banner, o gênio que criou a bomba gama. Durante toda a primeira página, há hostilidade e violência constante contra Bruce Banner, aquele que viria a se tornar o Hulk. Ele é atacado por um colega cientista chamado Igor, que insiste que a pesquisa sobre raios gamas deveria ser partilhada pelo perigo que ela representa. Para só depois a gente descobrir que o homem se trata de um espião soviético. E é logo em seguida que Banner é assediado pelo general Tadeusz Thunderbolt Ross, apenas para ser defendido pela filha do general, Beth. Curiosamente, é justamente atrás dela que um confuso Hulk vai atrás mais pra frente na edição, mesmo sem nunca tê-la visto em sua forma monstruosa. Mas isso ainda é se precipitar um pouco. Afinal, ainda falta o próprio Dr. Banner se transformar no Hulk. Quando o teste está prestes a ser começado, Banner avista um garoto. Ele vai atrás de salvá-lo, dando a chance de ouro pro Igor causar a morte do Banner. E o Bruce Banner salva o garoto apenas para ser atingido pela radiação de sua própria bomba. O garoto, Rick Jones, enxerga em Bruce a figura de um pai que ele nunca teve. Se formos falar que há algum ato de heroísmo nessa primeira edição, é esse. É a origem do Hulk. Pouco depois, Bruce se transforma pela primeira vez. Por ser noite, aliás, e não pela raiva.
Essa é mais uma diferença bem importante dessa primeira edição para o que a gente viria a entender como o personagem Hulk, e seria usada por outros autores em diferentes fases, como a fase dele como Joe Fixit e mais tarde na própria Immortal Hulk. Logo depois de ser transformado, o Hulk foge. Ele rejeita Rick Jones como se o garoto não fosse nada, e pro Hulk ele de fato não é. E o primeiro ímpeto é fugir, é ir embora, se esconder de todos. Mas o Rick vai atrás. Rick Jones tem uma dívida com Bruce Banner. Ele criou um laço afetivo com esse homem e, consequentemente, com a criatura que ele se transformou, que o faz agir contra toda e qualquer razão. Mais tarde, ainda na mesma edição, depois do Rick Jones e o Hulk serem capturados pelo vilão genérico, que se resume a ser soviético e ter uma cabeça gigante, a gente vê a Beth acordar do seu desmaio depois de presenciar o Hulk pela primeira vez. Nesse primeiro encontro, o Hulk anuncia: "Mas o Hulk existe e você não vai esquecer isso." Antes que ela desmaie. Desmaiou, como todos os fracotes e criaturas indefesas. O Hulk se vangloria aqui. O Hulk grita contra todos e anuncia sua superioridade. Mesmo assim, ele quer fugir no começo. Mesmo assim, ele aceita a companhia daquele que quis estar ao seu lado. E mesmo assim, ele vai atrás da única pessoa que foi boa com ele. E com Bruce, consequentemente. Quando acorda e encontra o seu pai, Beth está desesperada e assustada pelo que aconteceu. E mesmo assim, ela diz: "E ainda, no meio de tudo isso havia alguma coisa. Uma coisa triste em tudo isso. Parecia que ele estava querendo ajuda." E ao seu lado, o General Ross nem chega a escutá-la. Ele faz a própria promessa: "Eu acharei ele. Nem que leve toda a eternidade, eu acharei aquele monstro." Em uma única edição, o elenco de apoio que viria a servir como guia para toda a história futura do Hulk já estava ali. O cientista genial que sofre entre seu eu interior e exterior. O velho furioso que enxerga o monstro e quer destruí-lo. O jovem amigável que enxerga o homem e quer ajudá-lo. E a garota que enxerga monstro e homem. E, com o tempo, passa a amar ambos. O restante da história é bem fraco. Talvez o mais interessante a se mencionar seja o fato do vilão Gárgula ser alguém que não deseja sua forma monstruosa, assim como Banner. Com a ajuda de Bruce Banner, ele consegue reverter para um humano normal, ainda que isso custe a sua superinteligência, e de quebra convence ele de que o modo americano que desenvolve bombas gamas capazes de criar monstros gigantes verdes ou cinzas é a melhor coisa do mundo. Ele até decide que quer morrer por essa causa. Eu diria que a primeira edição de O Incrível Hulk acaba falhando ao não terminar com o cumprimento das suas principais promessas. Os tropos que seriam tão pensados quando falamos do Hulk. Do monstro que foge, que está sempre tentando se esconder, mas não consegue ser deixado em paz. Ainda assim, a gente aprende isso nessa primeira edição. Não importa o quanto o Hulk grite ou proclame ser o maior de todos, o mais forte de todos. O Hulk é um ser trágico, um ser que não sabe o que é, um ser que é maltratado e, consequentemente, um ser que maltrata. Seja aqueles que o seguem, seja aqueles que o odeiam. Essa é a família, o quarteto que o Hulk consegue construir. Ou destruir. Aqueles que irão segui-lo para ajudá-lo e serem feridos no processo, e aquele que irá segui-lo para poder destruí-lo, e também ser ferido no processo. Afinal, sim, Bruce Banner e Rick estão seguros, por enquanto. Mas em poucas horas será noite novamente, e o Hulk reaparecerá. Mas isso não importa. Aprendemos que, quando o Hulk anda, as pessoas ainda vão com ele.
O Hulk andou e nós fomos com ele. Por ruas escorregadias pela chuva, tão vazias que pareciam um sonho. Eu estava lá para conseguir a história, foi o que eu disse para mim mesma. Como se a história fosse algo que eu pudesse encontrar e embrulhar, e depois deixar pra lá. Ao invés de algo dentro de mim, parte de mim, me levando adiante. A outra Hulk, Jen Walters, prima de Bruce Banner, esteve em contato com seu velho amigo Ben Green desde a luta com os Vingadores. Que se quiséssemos encontrar uma maneira de resgatar Bruce da outra dimensão, Ben tinha uma maneira de fazer isso. Eu estava furiosa. E se fosse uma armadilha? Será que ela não sabia os riscos? Mas ela sabia. Ela era a nossa embaixadora para o mundo exclusivo dos super-heróis. Onde cada luta é um mal-entendido. Onde tudo pode ser amenizado em pouco tempo. Com a palavra certa. No ouvido certo. Eu nunca vi esse mundo. Mas ele existe. O Hulk só acenou com a cabeça. Ele sabia onde estava indo. Independente de qualquer coisa. Depois que a Beth se foi, acho que ele não se importava mais com a maneira como faríamos a coisa. Então ele simplesmente andou. E nós fomos com ele. No mundo dos super-heróis, quando algo esmaga sua casa até virar escombros, eles simplesmente a reconstroem de novo. Melhor do que uma nova. Nada jamais muda. O saguão era lindo. Tão quieto e sereno quanto uma igreja. Era um lugar para as pessoas aguardarem confortavelmente e com certa reverência pela atenção dos poderosos, para orarem pelos auxílios deles. Enquanto entrávamos, Jen respirou fundo e eu não pude dizer com certeza se de alívio ou alguma tristeza profunda. Ela estava em seu local de poder, mas ela meio que já não se encaixava ali. O Hulk não se encaixava de maneira nenhuma. Ele parecia errado. Algo profano, uma coisa ímpia em um local santo. Ele continuou andando. E então, lá estavam eles, esperando por nós, seus rostos envoltos em julgamento. Os super-heróis. A primeira edição de Os Vingadores é verdadeiramente fascinante. Afinal, os super-heróis que tiveram suas origens e histórias contadas em diferentes publicações, enfim, estão todos unidos contra um dos seus. E não apenas isso, mas uma dita ameaça que tudo o que faz é fugir durante toda a edição. A partir do momento em que os Vingadores estão unidos na página 7, graças ao chamado de ninguém menos do que Rick Jones, que, só deixando claro, queria o Quarteto Fantástico e não esse outro quarteto de idiotas que acabaram aparecendo, a perseguição contra o Hulk é imediata, por mais que o jovem insista que ele é inocente. Mas seria o Hulk mesmo inocente? No começo da história, Loki está enfurecido. Ele está aprisionado, mas ainda não consegue deixar de lado sua vingança pessoal e decide que vai atrair de alguma forma o seu meio-irmão Thor. Ele decide usar o Hulk para atingir os seus fins. Um humano enorme, cortando os céus. Como isso é possível? Não, ele não está voando. Está atravessando a região, dando saltos. Agora eu percebo. É o incrível Hulk. Apesar de não haver mal em seu coração, a humanidade o teme devido à sua grande força. Ele é a escolha perfeita. Loki cria um perigo e o Hulk salva o dia. Mas é o Hulk quem sai como culpado. Ele salvou o trem, mas apenas eu sei disso. Os humanos pensaram que o Hulk queria destruí-lo. A caçada acontecerá e Thor surgirá novamente. Graças a Loki, o deus da mentira. Até mesmo seu melhor amigo, Rick Jones, fica com suas dúvidas. Não pode ser. Ele jamais faria uma coisa dessas. Não mesmo. Ou faria. Em seguida, a história segue por caminhos bem simples e não é exatamente um grande exemplo de história. Mas ainda é interessante pensarmos como desde a primeira edição de Os Vingadores, a semente de como seria a relação do Hulk com o restante do universo Marvel já estava muito bem estabelecida.
Rick Jones tenta chamar o Quarteto Fantástico, mas consegue a atenção do Thor, Homem de Ferro, o Homem-Formiga e a Vespa. Loki quer apenas ser um meio-irmão e trata de criar uma ilusão do Hulk, atraindo e fazendo descobrir a verdade, mas sem nem cogitar partilhar a inocência do Verdão com o resto do grupo, indo pra Asgard ao invés disso. Se ele tiver realmente enlouquecido, tomem cuidado. O Hulk é mais forte do que pensam. Mas, se ele for inocente, não deve ser ferido. Entenderam? O que o Hulk está fazendo, porém, é se esconder. É um circo. Como eu disse antes, não é o maior exemplo de brilhantismo, mas consegue ser uma edição com um certo charme. Diferente da primeira edição de O Incrível Hulk, em que mencionei como toda a origem e desenvolvimento da criatura é muito mais interessante do que a ameaça final, a melhor parte dessa primeira edição de Os Vingadores está na própria perseguição contra o Hulk. As situações, mesmo absurdas, são bem divertidas e criativas. Muito melhor do que a jornada solitária do Thor em busca do Loki, que pelo menos consegue ter um embate imaginativo depois de várias páginas de leitura maçante. Durante toda a edição, acompanhamos um reativo Hulk tentando fugir e correspondendo apenas violência que lhe é infligida pelos heróis unidos. É apenas faltando 2 páginas para o final da história que o Hulk decide finalmente atacar, exausto de apenas fugir. É quando o Thor aparece revelando a verdade por trás do plano do Loki, e eles acabam derrotando de um jeito bem qualquer coisa. Padrão para a maioria das histórias da época, mas sem diminuir o que tinha de interessante antes. Estou cansado de ser perseguido e caçado. Prefiro estar com vocês do que contra. Os heróis, agora juntos do Hulk, decidem que devem formar um grupo. E, finalmente, o Hulk encontra o seu lugar no universo Marvel. Finalmente, o Hulk está rodeado de pessoas capazes de entendê-lo. Nunca imaginei que vocês me odiassem tanto assim. Dava para ver pelo jeito que lutavam. Pelas coisas que disseram. Por uma edição. Porque logo quando o temível e esquecido fantasma do espaço ataca, ele troca de lugar com o Hulk e o usa para tentar colocar os heróis uns contra os outros. E é claro que ele consegue. Esse é o efeito do Hulk nos heróis, e ao fim da segunda edição eles se sentem aliviados pelo Hulk ter ido embora e preocupados com o que ele pode fazer, mas nem um pouco arrependidos pela própria ação deles. E o que isso cria? Um monstro. Ressentido pelos Vingadores e pela raça humana como um todo, na terceira edição de Os Vingadores, o Hulk se torna definitivamente o vilão. Os heróis buscam pelo Hulk, pedem ajuda de diversos heróis da Marvel e quando o encontram são atacados. Nem mesmo o próprio Rick Jones, que tenta trazer o Banner de volta e tenta acalmar o Hulk, consegue. Em seu ressentimento, o Hulk se torna o que todos temem, e os Vingadores, finalmente tentando conversar com o Hulk, simplesmente não conseguem. Não queremos lutar com você, Hulk, mas não podemos deixá-lo livre por aí. Você precisa ficar com a gente. Trabalhar em equipe. Não vou ser enganado. Vocês me odeiam. Têm medo de mim porque sou mais forte. Se ficar com os Vingadores, vocês vão achar um jeito de me destruir. Mesmo mais tarde, nessa mesma edição, ao conseguir um aliado em busca por destruição no príncipe submarino Namor, o Hulk se demonstra incapaz de criar novos laços. Os dois brigam e é o ódio pela humanidade que faz com que eles se unam, mas numa união bem frágil, tanto que ao final da edição, antes de voltar a ser Bruce Banner, ele exclama: Você não vai mais me xingar, Namor. Vou te ajudar, sim. Mas quando acabar com os Vingadores, você será o próximo. As 3 primeiras edições de histórias dos Vingadores demonstram bem a relação do Hulk com os demais heróis. Por anos, ele não viria mais a ser parte dos Vingadores, e suas relações com os demais super-heróis seriam limitadas, com a mais significativa e duradoura sendo parte dos Defensores, provavelmente. Mas os ciclos viciosos do Hulk e a sua tragédia sempre foram constantes, sempre foram presentes.
E toda briga do Hulk segue um padrão perigoso que, de certa forma, tornam ela a mesma briga. Na vitória ou na derrota, toda briga do Hulk é a mesma briga. E os super-heróis são tragados para elas. E um lado muito perigoso deles se reflete nelas. Jen levantou o braço, uma barra de aço verde, preenchida de músculos. Por um momento, eu me senti uma montanha russa, pronta para queda. O Hulk deu um passo à frente. A sala toda se eriçou. Ele os deixava furiosos, simplesmente por permanecer ali, sem dizer uma palavra, como se a raiva estivesse fluindo para fora dele e para dentro deles. Ele não falou. Ele apenas sorriu. E a sala explodiu. Steve Rogers tentou acalmar as coisas, mas a raiva fluía agora. Uma maré cheia vindo em nossa direção. Thor se lançou em um discurso, mas eu não consegui ouvi-lo por cima de todos os outros discursos, todas as outras proclamações e pronunciamentos. E o Hulk continuou sorrindo. Eu não vi quem deu o primeiro soco. Alguém deve ter dado. Mas a briga tinha começado. Talvez ela sempre tenha se dado. Talvez ela sempre se dará. Talvez todas as brigas que o Hulk teve tenham sido a mesma briga. Desde o início. Na noite antes do primeiro teste com a bomba gama, Brian Banner morreu de um violento ataque no túmulo onde a sua esposa Rebecca foi enterrada. Era o aniversário do dia em que ela faleceu. Brian a assassinou. Ele obrigou seu filho Bruce a mentir sobre isso no tribunal, a ser cúmplice no assassinato da própria mãe. Mas a verdade veio à tona. Às vezes, as coisas funcionam desse jeito. Mas ele alegou insanidade e foi internado, ao invés de preso, e então liberado aos cuidados de Bruce. A versão oficial de sua morte foi a de que ele fora vítima de um assalto, mas as pegadas nas covas batiam com o sapato de Bruce. E uma estrela de plástico deixada na cena do crime também poderia ser vista balançando acima do berço de Bruce nas fotos da família. Essa evidência foi ignorada pela polícia de Dayton, que teria conhecido Rebecca, ou talvez até mesmo conhecido o cunhado dela, o xerife Morris Walters. Às vezes, as coisas funcionam também desse jeito. Às vezes, não funciona de jeito nenhum. Talvez todas as brigas que o Hulk teve tenham sido a mesma briga. Talvez toda briga que o Hulk perca também seja a mesma briga. Jane estava me protegendo, gritando com todos eles, seus companheiros de arma, seus amigos, para pararem, dizendo a eles que eu era uma civil, que eles estavam me colocando em perigo. Eu não sei se eles a ouviram por cima do barulho, o som dos seus punhos e de suas intermináveis armas, o som dos ossos do Hulk se quebrando e se rebentando de volta. Era uma cacofonia, parecia o fim de tudo e parecia que não teria fim. Talvez nunca tenha fim. Mas ele jamais caiu. Algo dentro dele jamais deixaria que ele se rendesse. Acho que isso seria verdade mesmo se tivessem desmaiado ele, matado ele, serrado ele em pedaços, colocado cada pedaço dele em potes. Ainda assim, ele nunca cairia. Porque se ele caísse, nunca mais se levantaria de novo. Eu não sei se algum dia conseguirei perdoá-lo, mas eu o conheço melhor agora do que antes. E esta parte dele em mim, eu reconheço. Será que eles também enxergam em si mesmos uma parte dele? Será que foi por isso que eles não conseguiram evitar de atacá-lo? Banner viu o Hulk nos espelhos, mas o Hulk também é um espelho, um reflexo que se reflete de volta para você. E essas não eram pessoas gama. Será que o Hulk não é como uma doença contagiosa para eles? Uma impureza? Nós nunca saberemos. O barulho foi interrompido. O martelo de Thor continuava caindo, mas ele só acertava o silêncio. Um espaço invisível ao redor do Hulk tomou forma e se expandiu. A gritaria e os berros tornaram-se murmúrios, e então viraram nada.
Talvez o campo de força estivesse bloqueando seja lá o que efeito o Hulk estava tendo. Ou talvez esse mesmo campo de força estivesse apenas fazendo o que todos eles queriam: manter o terror longe daqueles intocados por ele. As portas se abriram atrás de nós. A primeira edição de O Quarteto Fantástico é muito interessante porque somos apresentados a uma equipe bem diferente de super-heróis e que ainda nem poderia ser chamada de super-heróis, talvez. Eles são anônimos ainda e só temos noção de seus nomes logo de cara porque o narrador os apresenta. Para o mundo, porém, o líder deles está escondido e usa um sinalizador para chamá-los. Em uma sequência de eventos digna de um filme de comédia, vemos cada um dos membros desse grupo percebendo o chamado e demonstrando seus poderes. A garota que fica invisível, o homem que é um monstro, o rapaz que fica em chamas e o cientista que é capaz de se esticar. E só quando o Quarteto Fantástico já está unido que voltamos no tempo para o incidente que causou tudo isso. 4 amigos. Um cientista arrogante e sua noiva, um jovem aventureiro e um homem bem esquentado. Eles são convencidos pelo cientista e decidem roubar um foguete, indo até os céus em direção de uma nuvem cósmica. Mas a nave não tem proteção suficiente, e eles 4 são bombardeados por essa energia. Quando voltam para a Terra, eles estão mudados. Sue Storm agora pode ficar invisível. Ben Green se tornou um monstro de pedras. Reed Richards pode esticar todo o seu corpo. E Johnny Storm pode colocar todo o seu corpo em chamas. Todos vocês prestem atenção. Você também, Ben. Juntos, somos mais poderosos do que qualquer pessoa no mundo. Tu não precisa fazer um discurso, sabichão. A gente entendeu. Temos que usar esses poderes para ajudar a humanidade, não é? Exatamente, Ben. É o monstro quem primeiro sugere que eles devem usar suas habilidades para ajudar as pessoas. Eu vou me chamar de Tocha Humana e eu tô com vocês nessa. O mesmo vale pra mim. A garota invisível. Só falta você, Ben. Eu não sou mais o Ben. Eu sou aquilo que a Susan me chamou. O Coisa. E eu vou me chamar... Senhor Fantástico. E assim nasceu o Quarteto Fantástico. E a partir daí, o mundo jamais seria o mesmo. O perfeito conto de fadas norte-americano, o qual só poderia ser balanceado pelas próprias intrigas que esta família teria entre si durante toda a passagem de Stan Lee e Jack Kirby e pelos anos que viriam, mas os quais sempre seriam um modelo para os demais heróis no universo Marvel. Quando voaram naquele foguete, aqueles que voltaram estavam além da compreensão humana. Eles foram renascidos. Eles são símbolos. São aquilo que nós podemos olhar e pensar: eu gostaria de fazer parte dessa família. Eu gostaria de ser como eles. Well, the characters represent a sort of a transcendent feeling that we all have inside us, that we could do better. We want to do better. We haven't time to do better. Abrir o universo Marvel com o Quarteto Fantástico é maravilhoso. Nos prepara para todas as loucuras, nos prepara para os absurdos e as diversões que nos esperam, ao lado de uma família conturbada, mas amável, que sofre, mas irá superar. Nenhuma dificuldade é suficiente perante o Quarteto Fantástico porque, diante do mais difícil momento de suas vidas, um instante que mudou tudo, foi o próprio homem que se tornou um monstro que sugeriu ajudar a humanidade, e que pelos seus foi aceito. Não como o Hulk. O quarteto voou em um foguete. Um sonho norte-americano. Mas alguém tinha que construir a bomba. Eu só tinha visto o Quarteto Fantástico na TV. Vistos de perto, eles eram diferentes. O corpo de Reed Richards fez pequenos ruídos alienígenas quando ele se esticou para dentro da sala. O rosto de Johnny Storm estava oculto em chamas. Ele não parecia conseguir diminuí-lo ou apagá-lo. E Sue Richards olhou fixamente para tudo, e através de tudo, vendo formas no ar que ninguém jamais poderia adivinhar. E pela primeira vez na minha vida, eu senti que nós duas tínhamos algo em comum. Talvez o Hulk tivesse infectado eles também, fazendo o conto de fadas norte-americano parecer estranho e irreconhecível. Ou talvez eles fossem como ele todo esse tempo. Talvez houvesse algo de primitivo neles.
algo oriundo de algum outro lugar. Era Ben Green, o Coisa, que parecia o mais humano. Qual o problema de todos vocês? Ele disse, genuinamente ofendido. Eles te machucaram, amigo. O Hulk parecia quase triste quando Ben disse isso. Mas ele não pegou na mão do Ben. Ele não disse palavra alguma enquanto deixávamos o mundo dos super-heróis para trás. Ele não tinha vencido no final. Mas eles também não o venceram. A voz de Ben Green parecia vir de muito longe. Tá tudo bem, amigo. Tá tudo bem. Era uma voz que parecia o desmoronamento de pedregulhos, tão profunda quanto a do Hulk, e ainda mais, mas de alguma forma mais acalentadora. Lembrei do meu avô no funeral da minha mãe. Ele falou do juízo final, quando Deus chamaria as almas dos mortos, as chamaria e as julgaria. Tá tudo bem, amigo. Tá tudo bem. Andamos ainda mais para dentro do prédio, passando por corredores de luz e som intermitentes, sistemas de segurança e estranhos experimentos, maravilhas e prodígios, até que finalmente chegamos ao portal. O portal da eternidade. Era um portal para onde quer que você quisesse ir, Ben disse. O entrocamento para qualquer lugar. O tipo de milagre casual com o qual o Quarteto Fantástico lida todo dia. O Dr. Richards tentou explicá-lo. Sua voz titubeava enquanto ele falava de partículas, ondas, frequências, radiação gama e radiação cósmica. É como se ele estivesse tentando falar na única linguagem que ele conhecia, de coisas que nem mesmo ele tinha palavras para explicar. Eventualmente ele titubeou, balançou a cabeça e deixou o Ben falar por ele. Era simples, Ben disse. O portal escanearia o Hulk, cada célula dele, e usaria o que encontrasse nele para achar onde estávamos indo. Ele poderia não levar o Hulk à porta do líder, mas ao menos o levaria para o seu quintal. E talvez dessa maneira o Hulk pudesse surpreendê-lo. Era uma única chance justa. Nada mais, nada menos. Quando ele disse isso, fez sentido. Nós esperamos que o Hulk respondesse alguma coisa. Foi quando a máquina começou a zumbir. O Hulk olhou para dentro do portal. E o portal olhou para dentro do Hulk. Enquanto a máquina analisava os dados, buscando através das possibilidades, imagens tremeluziram e fluíram no crepitante plasma vermelho. Por um momento, eu vi 4 figuras tomarem forma. Um generoso cientista e sua adorável esposa. Um ex-militar grosseiro. Um adolescente despreocupado. Uma família de 4 pessoas. Dava para ver o amor entre todos eles. Eles nunca tentaram matar um ao outro. Eles eram o que poderiam ter sido, caso os eventos tivessem se dado só um pouco diferente. Se a moeda tivesse caído com o outro lado para cima, alguém tinha que voar o foguete. Alguém tinha que construir a bomba. O Hulk também os viu. Ele continuou fitando enquanto as imagens se fundiram de volta à estática. Ele não falou palavra alguma. Antes, seu silêncio parecia uma obstinada teimosia, espírito de porco até. Agora, enquanto o portal do inferno se escancarava diante dele, era algo mais. Algo como medo. O Ben falou gentilmente que os 4 dariam cobertura ao Hulk quando pudessem. Ele disse, mas aquele portal, ali e agora, era só para ele. O Hulk o abriria quando atravessasse e o fecharia atrás de si. O Dr. Richards parecia silenciosamente pesaroso. Ele fez o melhor que pôde. O plasma vermelho fervilhava diante de nós. Bruce Banner estava esperando do outro lado, assim como o líder. Pelo menos foi a história que nos contaram. A história que era parte de mim, que me levou do Arizona até os confins do espaço, que destruiu minha vida e se tornou ela. A resposta para todas as perguntas das quais eu não conseguia fugir. Assim, eu me aproximei e atravessei com ele. Eu estava quebrando as regras e não posso mentir. Aquele momento,
A decisão de uma fração de segundo para fazer aquela jornada rumo ao desconhecido foi emocionante. Uma descarga de adrenalina enquanto eu tirava a minha vida das minhas mãos em troca do que eu não conseguiria viver sem. Foi como montar um foguete. Mas aquilo não era um foguete. E o que está acima não é como o que está embaixo. O Hulk não se parece com um super-herói. Ele pode ser pensado como tal, e com toda certeza os filmes e animações souberam usar isso muito mais do que os próprios quadrinhos na maioria das vezes. Que mesmo nas fases mais heróicas do Hulk, ele não funcionava tão bem com os demais. Muito mais uma força da natureza, o Hulk se torna um personagem fascinante por poder colocar em xeque tudo aquilo que nos é dado como certo. Talvez por isso o Hulk seja um personagem tão difícil de ser escrito e tão difícil de se ter por perto nesse mundo de super-heróis. Os heróis não devem gostar da ideia de pensar sobre como, para voarmos em um foguete, talvez alguém tenha que construir uma bomba. E o quão diferentes seriam as consequências desses mesmos lados de uma moeda? Essa é a pergunta que o Hulk nos faz. Para aqueles que gostaram do vídeo, eu peço que deixem um like, se inscrevam no canal. Eu vou deixar na descrição o meu Instagram e outras redes sociais para seguirem. Vou deixar também as do meu amigo e o editor Gian, que é quem fez esse vídeo aqui ser possível. O audiodrama que é narrado pela edição do Immortal Hulk 49 vai ser publicado à parte para quem quiser ouvir por completo. E eu agradeço demais para quem viu o vídeo até aqui. Bem, um abraço e continuem suas leituras. We can be the people that we lionize.